Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje a gente vai dar sequência na nossa série de cálculos farmacêuticos em dispensação em drogarias. E por que eu falo tanto, em drogarias, não é o mesmo cálculo? O cálculo em si é o mesmo, porém, a maneira de interpretar para que a gente faça a dispensação correta varia. Se for na drogaria, se for no SUS, se for no hospital. Então, agora, né, quando eu retorno aqui com o canal, eu estou fazendo a série de cálculos em dispensação em drogarias, com foco em drogarias. Mas eu pretendo fazer a série aí de cálculo no SUS, cálculos em farmácia hospitalar. Mas, bora lá, então já tem várias dicas aí para ajudar, né, na interpretação desses cálculos. Então, vamos discutir mais um caso possível aí em balcão. E hoje eu trago porcentagem. Bora lá. Bom, gente, bora discutir então mais uma situação possível de cálculos em drogarias, em dispensação de medicamentos. E pode parar. Para de me olhar com essa cara, para de me olhar desse jeito aí. A gente já vem numa série aqui, nós estamos na 9ª aula, né, desse retorno do canal com cálculos em dispensação. Já tem várias situações aí de orientações gerais, né, que eu falo muito que cálculo, o problema às vezes não é o cálculo, é o português, é a interpretação. Então, vamos lá. Agora, a dica que eu trago hoje é a respeito de uma parte do cálculo que o pessoal tem, assim, semi-dia, sabe? Quase um semi-infarto, que tem a ver com porcentagem. Dane-se, a regra de 3 já estava fritando a minha cabeça, que dirá porcentagem? Bom, gente, vamos tentar traduzir o que é porcentagem? Primeiro, eu vou tentar traduzir o que é porcentagem e depois a porcentagem em medicamentos. Vamos lá. Ô, gente, deixa eu só pegar minha luzinha aqui. Porcentagem. A gente tá falando. Pausa o vídeo e fala pra você. Porcentagem. Fala. Vai, confia em mim. Porcentagem. Ô, gente, porcentagem é por 100. É por 100. O que significa? Quando a gente fala na matemática de verdade, a gente está falando em divisão. Então, em cálculo normal é ótimo, né? Defina normal, Daniela. Em cálculos comuns, em uso comum de porcentagem, a gente escreve, por exemplo, porcentagem, 5%. 5 por 100. Que é a mesma coisa que 5 dividido por 100. Que é a mesma coisa que 0,05. Então, se eu estou falando em cálculos tradicionais, envolvendo, por exemplo, dinheiro, porque adoro falar de porcentagem com dinheiro. É que aqui são vídeos mais versão pocket, né? Mas nas aulas eu faço muito a relação de porcentagem com dinheiro. Por exemplo, quanto que é 10%, porque a porcentagem nunca vem sozinha, né? 10% de... Faço isso. Vamos traduzir? 10%. 10 por 100. 10 dividido por 100. O significa vezes. 10 dividido por 100 vezes... Então, 0, corta 0. 1 dividido por 10 é igual a 0,1 vezes 100.
0,1 vezes 100 é igual a 10. Então, 10% de 100 é 10. Com 10% de desconto e a blusa custa 100, se eu já sei que 10% de 100 é 10 e é 10% de desconto é 100 menos o 10% de 100 que é 10. Então a blusa agora está 90. Aqui, só para trazer um pouco do que é porcentagem. No fim das contas, porcentagem é por 100. Aqui pra gente, a gente tá olhando muito com a ideia, né? Não é ideia, é a visão da porcentagem para medicamentos. E medicamentos, a gente tem uma regra. Geralmente, quando você tem medicamentos em porcentagem, ou você vai estar, se for na farmácia, na drogaria, perdão, para dispensar um produto pronto, você vai estar com ele líquido. Geralmente, xarope vem em porcentagem. Tem cremes também, mas creme em porcentagem não vai fazer com que você... Agora, um medicamento líquido em porcentagem vai fazer a gente fazer um cálculo. E aí tem uma orientação. Quando se trata, então, de um medicamento líquido para fazer cálculo, e eu tô falando de cálculo aqui em drogarias, tá? Eu não tô nem falando de cálculo em manipulação, que vai envolver essa mesma regra, mas a gente pode interpretar diferente. Na maioria das vezes, em drogarias, quando você tem que fazer cálculo em porcentagem, se trata de um medicamento líquido para descobrir volume. Quanto que você vai colocar no copinho para o xarope? E aí, gente, grava essa regra geral. Essa é a dica que eu posso dar agora para vocês. Se o medicamento está escrito 5%, não é 5%. Então, é 5 gramas para 100 ml. É gramas para 100% ml. 7%, se lá na embalagem do medicamento está escrito 7%, significa 7 gramas, não miligramas, não microgramas, não. 7 gramas para 100. Por que 100? Por 100 ml. 10%, 10 gramas para 100 ml. 15%, 15 gramas para 100 ml. Eu fui aumentando o risco aqui. Meus alunos falam que eu vou aumentando conforme eu vou ficando mais nervosa. Se for acento, então. Isso significa 5% de um medicamento que vai estar na drogaria e provavelmente líquido, tá? Que é um medicamento sólido, você não vai fazer essa conta. Medicamento semissólido, um creme, você também não vai fazer essa conta. Quando é líquido, é a maioria dos casos, confia em mim. Então, vamos para o exemplo real. Por exemplo, aqui nós temos um medicamento injetável, uma ampola, só que é veterinário, tá? Mas o meu foco aqui é mostrar dosagem. Então, quando se trata de um medicamento líquido, que é na maioria dos casos de dispensação via oral ou até injetável, como é o caso aqui, certo? Que aí tá em porcentagem. Eu sei que é injetável porque, ó, com um frasco ampola. Utilizamos a regra gramas para 100 ml. Então, aqui, ó, 2%, não é? Olha aqui, dosagem desse Maxican, 2%. Aqui tá um pulo, gente, um pulo, é pulo do gato, inclusive, né? O pulo do gato. Quando você tem a porcentagem, a dosagem do medicamento em porcentagem, você leu 2%, confirme em mim. Tem duas informações aí. Porque eu vou usar a interpretação de porcentagem para aplicar uma regra de 3. E numa regra de 3, vamos lá. Lembrando regra de 3, você tem tanto
está para tanto, coloca as unidades, assim como tanto está para X. Você tem que ter numa regra de 3, 1, 2, 3 informações. A quarta é o seu X, que é o que você quer buscar. E aí, quando você vê porcentagem, você acha que tem um número só aí. Ah, lógico, Dani, tem. Eu tô vendo 0,2. É um número, certo? Só que o que você não tá vendo é a interpretação do conceito de porcentagem. 100 é o outro número. Ou seja, 2%, ou no caso aqui, 0,2%, na verdade, é a primeira linha de uma regra de 3. Como, Dani, se tem um número? Não é 0,2% a dosagem? Ah, isso aqui se transforma em 0,2 gramas para 100, o quê? ml. Medicamento líquido. A quantidade que o médico quer, ele vai te dar isso no exercício X. Esse X é o tanto de ml que você está buscando. Resumindo, a dosagem em porcentagem é a primeira linha de uma regra de 3. Certo? Grava isso. Pausa o vídeo, põe post-it, pisca-pisca, LED, canetão, sei lá o que você faz, mas isso é muito importante quando se trata de dosagem em porcentagem. Vamos lá. Vamos testar aqui, ó. Paciente recebeu a prescrição do medicamento ao lado. A dosagem pede que a prescrição tenha 100 miligramas 3 vezes ao dia por 15 dias. Essa é a posologia. E depois voltar para a reavaliação. Quantos ml... quantos ml nós devemos orientar a tomar por dose? Vamos lá para a embalagem. Carbocisteína é um xarope. Então, é um medicamento líquido. Por isso, eu tenho que descobrir quantos. Dosagem, olha lá, 5%. Aí você começa a ter taquicardia quando você olha o porcento. Calma! 5%. 5 por 100. E o volume total do frasco tá aqui, ó, 250 ml. Então, por onde eu começo? Eu venho dando essa dica em alguns vídeos aí para trás pra gente olhar. Primeiro, por onde começo? Olha se tem peso de paciente envolvido. Se não tem peso, olha para a dosagem do medicamento. E terceiro, se ele for gotas, você adapta para gotas no final. Isso aqui é uma ajuda para saber por onde começar. Quem está olhando isso, não está entendendo do que eu estou falando, pode voltar para alguns vídeos para trás que eu venho trabalhando isso. Às vezes, o caso clínico se desenvolve com várias informações e você olha e fala, pô, não sei por que isso. É uma dica. Se tem peso de paciente, começa disso, resolve o peso, adapta para a dosagem. Depois vai para a dosagem do medicamento, ou seja, a dosagem que está na embalagem, e depois vai para gotas. Em mim. Olha em mim. Vamos lá. Então, vamos lá. 5%. Bom, primeiro, não tem peso de paciente, ninguém falou quanto que o paciente pesa. Então, esquece isso aqui, não vai começar daí. Eu vou começar da dosagem. E a dosagem é 5%. Aí os desavisados vão querer fazer a regra de 3, colocando 5% está para tanto. Gente, não cai nessa. Vamos para o conceito de porcentagem. Não vamos para porcentagem como se fosse medicamento é dinheiro, não.
Vamos para o conceito. O que significa conceito? Eu bato muito em conceito. Porcentagem para um medicamento líquido. Certo? 5 gramas para 100 ml. Porcentagem, 5 gramas para 100 ml. Quanto que o médico quer? Ele quer 100 miligramas. Aí, outro desavisado aqui, ó. Então eu vou pôr aqui 100 miligramas? Espera lá. O princípio básico de regra de 3 é unidade embaixo de unidade. Miligrama e grama não é a mesma unidade, apesar de ser unidade de massa. Então, você tem que transformar. Ou você transforma grama para miligrama e adapta aqui em cima, ou você transforma miligramas para grama e adapta embaixo. A regra tem que estar na mesma unidade. Então, eu vou transformar 100 miligramas para grama. E aí, para passar de miligramas para grama, vamos lembrar, eu preciso dividir por 1000, ou seja, 0,1 gramas. Então, é esse valor que eu vou pôr aqui. A adaptação, 100 miligramas equivalem a 0,1 gramas. Agora sim, ó. De embaixo de unidade. A mesma unidade de cima tem que ser a de baixo. X. E aí, meu X sai em ml pelo mesmo motivo. A unidade de cima é a mesma de baixo. E confiem de novo. Para montar a regra de 3, coloca as unidades na montagem. Pô, gente, ajuda muito a não errar a unidade. O de baixo multiplico de cima do outro lado, o de baixo multiplico de cima do outro lado. X vezes 5 igual 0,1 vezes 100. X vezes 5 igual 0,1 vezes 100, 10. X igual. Se o 5 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. E, gente, quem me acompanha aqui sabe que eu faço a regra de 3 inteira, né? Porque o meu objetivo não é achar um resultado. O meu objetivo é ensinar, o meu objetivo é mostrar da onde os números vêm. É tentar responder, sabe aquela pergunta que a gente... Mas da onde que vem isso? Vem daqui. Então, eu faço a regra de 3 completinha, tá? E aí, 10 dividido por 5, x igual a 2. 2, o quê? Para de gritar. Por que eu tô gritando? A lembrar que meus alunos falam que sonha com esse o quê. Na verdade, é um pesadelo, né? Mas assim, ó, tá tudo bem pra mim, desde que você não esqueça de colocar unidade. Porque numa dessa, você mata o paciente. 2 ml. Se você já pôs aqui na montagem, na hora de chegar aqui, é muito mais fácil de não errar. Ou seja, desse xarope, nesse caso clínico aqui, tudo suposição, né? Mas o importante é a gente treinar. O paciente deve tomar por dose 2 ml, certo? Tudo bem. Mas quando a gente está falando em drogarias, o importante não é só por dose, é saber quanto que você vai entregar para o paciente, né? E aí, a maioria das prescrições já vem lá uma caixa. Mas é legal você confirmar se o quanto que tem na prescrição realmente vai dar para o paciente terminar o tratamento. E aí, e para uma segunda, uma continuação, né? Quantos frascos vamos dispensar? E aí, para quem está acompanhando, eu sempre tenho uma dica para saber tanto de quantidade de frascos. A gente tem que entender qual que é o total da prescrição. Muito bem. E para fazer total,
venho trabalhando com vocês esse conceito aqui. Eu tenho que olhar quanto que o paciente toma por dose, multiplico por quantas doses ao dia e multiplico por quantos dias. E assim a gente vai ter o total da prescrição. Nesse caso, quanto que ele toma por dose? Ah, Dani, descobrimos que são 2 ml, 2 mililitros. Quantas doses ao dia? 3 vezes ao dia. Ou seja, ele toma 6 ml por dia. Quantos dias? 15 dias. Então, aqui a gente tem 3 vezes 15, 45. 45 vezes 2, nada, vai dar 90 ml no total, certo? Então, no total, ele vai usar para esses 5 dias 90 ml. E aí, como é que você sabe quantos frascos? Você vem para o total do seu frasco. Olha lá. Se o teu frasco tem 250 ml e ele precisa de 90, beleza, gente. Um frasco é o suficiente para ser atendida essa prescrição. Certo, gente? Tudo bem? Então, acho que vale a pena a gente relembrar isso aqui. Porcentagem é por 100. E quando você tem um medicamento líquido, traz o conceito de porcentagem, não tenta montar a regrinha de 3 com porcentagem, botando porcento não. Abre o conceito. 5%, 5 gramas para 100 ml. 10%, 10 gramas para 100 ml. Beleza? Bom, gente, eu espero que eu tenha deixado um pouquinho mais claro aí para vocês. Vão vir outros exercícios envolvendo porcentagem, mas eu queria deixar muito claro o conceito. Costumo trabalhar muito por conceito, para vocês entenderem, né, da onde vem esses números. E isso faz mais sentido também quando você for manipular produto, for fazer cálculo de produto manipulado, que vai vir, a prescrição geralmente vem em porcentagem. E aí vai depender se é um produto líquido, se é um produto semissólido, para você saber abrir as unidades dessa porcentagem, certo? Porque nem sempre dá certo a gente colocar o porcento lá na montagem da regra de 3. Lembrando, porcentagem é por 100, ou seja, quando você vê um número com 1%, tem 2 números na verdade ali, a primeira linha da sua regra de 3. Gramas para ml, em caso de produto líquido. Beleza, gente? Espero que tenha ficado mais claro aí e bora pro próximo.